também logo após, os casais vão assumir mais um compromisso, né? Aliás, renovar seu compromisso de fidelidade ao Senhor. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Que bom é louvar o nosso Deus, não é verdade? Com hinos maravilhosos, hinos bem cantados, com coral bem ensaiado. Deus abençoe a vida dos irmãos com esse ministério também. Irmãos, ontem nós começamos a enveredar sobre os estudos sobre família e com o tema Família, o Tesouro que Temos. E ontem vimos que é importante investir na família. A Bíblia deixa bem claro que a instituição que Deus criou, a família, né, lemos hoje Gênesis capítulo 2, na introdução do culto, é a primeira instituição que Deus coloca e a mais importante que Ele põe em nossas vidas. Por isso é importante, né? Vimos no Salmo 127 que homens levam tempos em investir numa moradia, numa casa, edificar a sua casa, mas é em vão se o Senhor não edificar. Muitos procuram ter segurança na sua vida, na sua saúde, mas é inútil se Deus não guardar a cidade. E tem muitas pessoas que levantam de madrugada, deita tarde, soa pena para ganhar o seu pão, mas no final das contas é vão, é inútil, não serve para nada, não traz gozo, não traz alegria. Portanto, Deus diz o que vale a pena mesmo são os filhos, é a família, herança do Senhor que Deus nos dá, é o fruto bendito, é a nossa... é o nosso futuro, é aquilo que nós devemos investir, são como flechas na mão de um arqueiro. Eu queria nesta noite, juntamente com os irmãos, através do livro de Efésios, nós levarmos em consideração que é impossível nós investirmos e vivermos uma vida plena familiar sem que antes não nos enchamos do Espírito Santo. É necessário nos encher do Espírito, andar no Espírito Santo, a fim de vivermos uma vida familiar, condigna, com grande proceder e grande investimento. Então, se você já está no livro de Efésios, provavelmente você já sabe que é o capítulo 5 que nós iremos ler. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Muito obrigado, meu irmão. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 18. E vamos ultrapassar um pouquinho o capítulo 6, até o versículo 4. Tudo bem? Todos encontraram? Sentados mesmos, mas com plena reverência, a palavra do Senhor. Vou ler. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos orar. Ó Deus e maravilhoso Pai, rogamos ao Senhor nesta noite aqui, reunidos em Teu nome, e com o propósito de aprendermos da Tua palavra acerca da família. Ensina-nos, instrua-nos, para que possamos fazer o que porventura seja do vosso querer. Encha-nos, Pai, com Teu Espírito Santo. Faça-nos entender que sem isso é impossível termos uma vida plena de comunhão no lar. É impossível realizar todo o investimento que precisamos realizar em nossas casas. É impossível o marido ser um bom marido. É impossível a esposa cuidar do seu lar, do seu marido e dos seus filhos. Sem o Espírito Santo é impossível um filho honrar seu pai e sua mãe. Por isso nos conduz, Senhor, nos leva à plenitude do Espírito Santo, para enxergarmos e vermos nossas falhas e, enfim, meu Deus, nos arrepender, deixar os nossos pecados e viver segundo a Tua vontade. Abençoa cada família aqui presente, Deus. Cada irmão que se locomoveu da sua casa está aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Cada irmão que tem uma ferida na sua casa, na sua família. Cada irmão que tem uma falha no seu coração, ó Deus, nos abençoa. Nos leva, meu Pai, a Tua santa vontade para restaurarmos aquilo que por vários dias, vários momentos temos perdidos. Então, Senhor Deus, rogamos que a Tua palavra tenha poder esta noite sobre as nossas vidas. Que eu oro, peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, aqui é o contexto que nós sempre lemos, estudamos e ensinamos a respeito de família, o papel de cada um da família. Mas eu queria mais me concentrar um pouco antes, um pouco mais no contexto do que propriamente nos versículos. Leremos, estudaremos, veremos algumas aplicações práticas a respeito de cada papel na família, mas devemos considerar em que contexto ele se encontra para que nos aproveitemos ainda mais e melhor o texto da palavra de Deus aplicado em nossas vidas. Percebemos que desde o capítulo 4 de Efésios, Paulo nos começa a explicar como deve ser a vida do cristão, como ele deve viver. E ele usa uma metáfora para ajudar-nos a entender e viver isso melhor. Ele fala a respeito do despojar, né? do tirar algo velho, algo do velho homem e se revestir do novo homem. E ele faz isso por várias vezes. Alguns exemplos disso é que ele fala, olha, deixai a mentira. Mas não é só deixar a mentira. No lugar você reveste com falar a verdade. Ele fala sobre o que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos. Ele fala também sobre não sair da nossa boca palavra torpe, mas não ficar só aí. Também que a nossa boca fale coisas boas para a edificação. E a vida cristã ela é assim. Não é só deixar o pecado, não é só deixar de fazer as obras da carne e a vontade da carne, mas a vida cristã também é deixar de fazer estas coisas, mas escolher determinadamente fazer a vontade de Cristo, fazer o que é agradável a Deus. E Paulo entra no capítulo 5 ainda com a mesma temática. Ele fala sobre sermos imitadores de Deus, sobre andar em amor, como também Cristo vos amou, deixando a mentira, deixando a ira, a torpeza, chocarrices e tantas outras coisas ruins, sempre nesse tema de despojar e revestir. E o versículo 22 do capítulo 5 em diante está colocando em prática na família o que ele vem explicando desde o começo do capítulo e do livro também. Que nós devemos estar nos fortificando, nos vivendo e andando no Espírito.
Como, por exemplo, o versículo 8 do capítulo 5. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vocês são luz no Senhor, então andai como filhos da luz. Então, se somos luz, se encontramos a luz em Cristo, pregamos alguns domingos atrás sobre que Deus é luz, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas uma vez que você amou mais a luz do que as trevas, Paulo está dizendo aqui, andai na luz, andai na luz. E como nós podemos fazer isso? Indo um pouco mais à frente, no versículo 15, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, como nós podemos andar como filhos da luz? Ele diz que não podemos andar como necios, e sim como sábios. E como eu posso andar sabiamente? E aí ele nos ajuda. Paulo responde também, versículo 16, remindo o tempo. Motivo, porque os dias são maus. Se você realmente fica à toa, há um ditado muito popular que cabeça vazia é... O mundo é mau, irmão. Se você fica parando para assistir novela, assistir coisas da televisão, fazer coisas, ficar parado, sem se mover, sem trabalhar, sem estar vivendo uma vida que agrada a Deus, o que vai acontecer é isto. Você vai viver nos dias maus e ser envolvido por ele. Outra forma aqui no versículo 17 é não sendo insensato. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja insensato, e o motivo é para que você possa entender a vontade de Deus. E o versículo 18, que eu colocarei o versículo 18 como o início do contexto que nós iremos mais estudar, ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, dependendo da sua versão, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala no versículo 8, andai no Espírito. E no versículo 18 ele fala, enchei-vos do Espírito. Claro que não tem um adjetivo aqui, santo, mas é muito óbvio pelo contexto que Paulo está falando do Espírito Santo. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Nós devemos andar conforme o Espírito Santo nos leva. E note que é uma ordem que ele está dando, de nos encher do Espírito. E isso é muito importante, porque Paulo não está aqui dando uma opinião. Ele está dizendo, eu acho que você deveria encher do Espírito. Não é também um pedido. Olha, eu peço que você se encha do Espírito. Muito menos um conselho, como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu te aconselho a andar no Espírito. Mas é uma ordem. Significa que se você não está cheio do Espírito Santo, você está pecando. Você está em pecado. Você está fora da vontade de Deus. E é interessante, não é verdade? Porque, pelo contexto, a primeira ordem que ele dá é não vos embriagueis. Então, digamos que chega o irmão aqui na igreja e chega embriagado, chega tonto, cambaleando porque tomou todas. Muito provavelmente esse irmão, pela instrução da palavra do Senhor, ele irá ser disciplinado diante de um arrependimento, não é verdade? Agora, quando a gente encontra um irmão que não está cheio do Espírito, a gente tem mais dificuldade, né, de identificar e de punir. Mas a ordem é a mesma, no mesmo contexto, o mesmo verbo, para que não nos embriaguemos, mas também, ao contrário disso, nós estejamos cheios do Espírito. Então veja quão notável é esta ordem. Ela é tão importante quanto um pecado que nós evitamos e não queremos em nossos meios e admoestamos para não fazê-los, mas não levamos em conta que ser cheio do Espírito é uma ordem de Deus e Deus espera isso da sua vida. E pela forma verbal qual ela está escrita, é que Deus espera que isso seja feito todo o tempo, toda hora, todo momento. Você acorda, você já procura estar cheio do Espírito, viver cheio do Espírito e passa o dia assim até o deitar, até descansar no Senhor, e Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Mas isto é para aqueles que estão cheios do Espírito. Então leve a sério isso. Você tem estado cheio do Espírito Santo? Você tem buscar se encher do Espírito Santo? Mas o que significa isto? O que é ser cheio do Espírito Santo? Paulo faz um contraste aqui para nos explicar melhor.
Ele fala entre o embriagado com vinho e o ser cheio do Espírito Santo. Vinho, naquela época, eu quero que vocês entendam, não era alcoólico, porque o sistema de destilação não existia ainda, mas era uma bebida fermentada, né? Ela era colocada em tonel e feito certas coisas para que ela ficasse embriagante. E ele está dizendo que pessoas que se embriagam com vinho, elas são controladas pela embriaguez, ou melhor ainda, elas entram em descontrole, elas perdem o sentido. Quando você vê uma pessoa que se embriaga e fica tonta e bebe e perde o seu sentido, você percebe que ela não sabe o que está fazendo. Ela começa a se soltar mais, começa a tomar atitudes e faz alguns atos que, inclusive, quando ele recobra os sentidos, ele não consegue nem se lembrar. Foi isso mesmo que eu fiz? Eu não acredito. E realmente a embriaguez nos tira do controle. Ao contrário de ser incontrolável, ao contrário de estar fora de si, ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do controle dele, ter mais domínio de si mesmo. Lembra os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é o amor, alegria, paz, parará, domínio próprio. Um fruto do Espírito Santo é ter o domínio próprio. Deus espera que você, cheio do Espírito Santo, tenha domínio sobre você. Saiba quem você é e quem é o seu Deus e qual é a sua vontade. Qual é o resultado de ser cheio do Espírito Santo? Se estamos falando do Espírito Santo, é claro e é óbvio que seria santidade. Então, ser cheio do Espírito Santo é buscar com todas as suas forças, com todo o seu ser santo, separado, ser afastado das coisas mundanas e aproximado das coisas celestiais, procurar o foco, procurar investir naquilo que realmente vale a pena, procurar viver segundo a vontade de Deus. E como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como isso pode acontecer na minha vida? Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como eu posso chegar a esta plenitude? Paulo nos ajuda, ele continua, no versículo 18 ele já fala e já começa dizendo, não se embriagando com vinho. O vinho, como a gente acabou de explicar, é algo que tira você do controle, você sai do controle, você perde o controle. Mas poderia ser outra coisa. A primeira coisa que você precisa fazer para que seja cheio do Espírito Santo é destronar qualquer ídolo que você tenha. Qualquer coisa que tire você do controle de Deus. Caso Paulo está citando o vinho aqui, mas para muitos o que o tira de controle normalmente é um pecado diferente. É o sexo, é a pornografia, é o trabalho. É uma pessoa que você quer namorar, que você quer ficar, e aquilo te tira do controle e você não segue a vontade de Deus. É aquilo que toma o lugar de Deus como um ídolo do seu coração. Então se desfaça disso, destrone este ídolo. Depois ele fala no versículo 19, aqui eu acho muito importante, apesar de às vezes a gente passar em branco esse versículo, é falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar entre cada um de vocês, entre nós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos aqui do Antigo Testamento, a palavra de Deus. Nós devemos nos reunir para meditar sobre a palavra de Deus, falar sobre Deus. E nós gostamos muito de conversar, nós temos muito assunto. Eu gosto de sentar e conversar, muitas vezes de ouvir bastante histórias. Mas a gente para conversar sobre tantas coisas e esquecemos de conversar sobre o que é mais importante, sobre as coisas de Deus. Falamos sobre futebol, sobre política. Política ninguém tem mais paciência de falar, né? Porque não tem mais jeito mesmo. Então a gente já esquece de política, né? Fala sobre futebol, fala sobre a economia, se vai chover ou não vai, né? Você percebe, né? Quando a gente está sem assunto, né? Rapaz, está quente, né? Só que sempre está quente aqui, né? Então o assunto é sempre o mesmo. Não tem muito como começar uma conversa, já começa, está quente, né?
Aqui sempre está assim. Mas podemos falar entre nós com salmos, falar sobre a palavra de Deus. Já ouvi alguém dizer, não lembro quem, mas que você quer conhecer mais a Deus, leia salmos. Quer conhecer mais a você mesmo, leia provérbios. Eles falam bastante sobre isso, bastante sobre o nosso Deus. Então, quer ser espiritual? Também fale sobre salmos, mas cante hinos e cânticos espirituais. Inclusive a palavra espirituais aqui no meu esboço está em letras garrafais, né? Letras maiúsculas, para destacar bem que esses hinos e cânticos devem ser espirituais. Deve ser segundo o Espírito Santo, segundo a revelação de Deus. Porque o que tem mais as pessoas buscado hinos na sua casa, no seu lar, são hinos não espirituais, mas muitas vezes carnais, ainda que este hino cite ou fale a respeito de Deus. São hinos pobres de teologias, hinos que não nos faz meditar, hinos que nos leva a um prazer e satisfação pessoal, mas não nos leva a amar e conhecer mais a Deus, a meditar a respeito da letra, porque se você for olhar a letra, né, se o Jaime Júnior já teve a oportunidade, pastor Jaime Júnior já teve a oportunidade de pregar aqui sobre música, ele faz um relato e pega alguns hinos e mostra quantas vezes eles repetem as mesmas palavras. E só repetem, usam a música contagiante para que você não note que há tanta repetição lá. É um tal de aba, pai, e uma aba, é tanta aba que misericórdia. Não faça isso, irmãos. Não procure esses hinos que satisfaçam a sua carne, mas hinos espirituais, hinos que têm letra, que têm conteúdo. Homens de Deus e mulheres de Deus que escrevem hinos para a nossa edificação. Eu quero trabalhar isso amanhã de manhã com vocês, sobre fazer devocionais com sua família. Fazer um culto doméstico, procurar meios de levar a sua família a estar mais próxima de Deus e quanto isso é importante. Por isso faremos isso com mais autoridade amanhã de manhã, usando a palavra de Deus, é claro. O versículo 20 também, como eu posso ser cheio do Espírito? Dando graças, sendo grato a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E dando graças sempre, não é de vez em quando, e dando graças por tudo, não é só por algumas coisas, mas agradecendo a Deus. Olha, um coração grato a Deus é um coração cheio do Espírito Santo, porque ele é satisfeito em Deus. Um marido que é grato a Deus pela sua esposa, ele não vai olhar para outra mulher, porque ele é agradecido a Deus por sua esposa. A mesma coisa a esposa, o marido. Os filhos que são gratos a Deus pelos pais que têm, eles não procurarão conselhos no mundo, mas olharão para dentro de casa o bom conselho dos seus pais, porque é grato a Deus. A gratidão nos faz viver uma vida piedosa, uma vida satisfatória diante de Deus. Por isso que um dos requisitos para sermos cheios do Espírito é dando graças. Até aqui vimos que para ser cheio do Espírito, não se embriagar com vinho ou outra coisa que tira Deus do seu trono. Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças sempre a tudo que Deus nos concede. E também, o versículo 21 diz que para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se sujeitar aqui, irmãos, é reconhecer e respeitar a posição da outra pessoa, quem ela é, para Deus e para você. Considerar o outro maior que a si mesmo. É bem interessante que a palavra grega usada aqui, ela é a união de duas palavras que, traduzidas separadamente, ela significa colocar em ordem, ordenar algo, colocar tudo no seu devido lugar, saber quem é quem dentro da igreja, da família. E isso também, essa palavra no grego se encontra na voz passiva. Isso quer dizer que é uma atitude sua. Você deve sofrer essa atitude. É como se fosse você aceitar isso acontecer com você.
usando um trocadilho aqui, é se autocolocar a si mesmo próprio na ordem que Deus instituiu para a sua vida. Então é bem essa ideia, é você aceitar isso, você confiar, ter fé em Deus, que essa posição que Deus colocou para a sua vida é a melhor. É uma posição da graça de Deus. Ele quer cuidar de você e, para tanto, Ele coloca você em sujeição uns aos outros, para que isso aconteça conforme a vontade do nosso Deus. E como eu devo me sujeitar para com os outros? E aí ele explica. É claro que entre o versículo 21 e 22 aí da sua Bíblia, você percebe que há um título, né? Na minha Bíblia, os deveres do casamento. Provavelmente a sua também é algo assim ou parecido. Esse título você sabe que ela não é inspirado. Ele foi colocado para nos ajudar a termos o contexto, o assunto que está sendo tratado. Isso é um bom recurso. Contudo, ele está separando dois versículos muito interligados. Ele fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E a partir do versículo 22 ele vai dizer como nós nos sujeitamos uns aos outros. Como me devo sujeitar? E ele fala: as mulheres aos seus maridos. Os maridos sujeitando as mulheres, como? Amando a sua esposa. Os filhos obedecendo aos pais, e os pais se sujeitando aos filhos, educando os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então é sujeitar-vos uns aos outros a si mesmo. Nós temos o costume de sempre lembrar que a mulher deve se sujeitar ao marido. E de fato é. Mas esquecemos que o marido se sujeita à mulher amando-a, como a palavra de Deus nos ensina. Eu quero desenvolver um pouco mais essa ideia. As mulheres, vós mulheres, versículo 22, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E você percebe que essa sujeição, ela só vai ser possível se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você estiver amando a Deus, se você estiver dando graças a Deus, se você estiver cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, se você estiver disposto a colocar em ordem a sua vida como Deus a colocou. Então ele começa aqui com as mulheres. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Irmãs, aqui presentes, as irmãs que já casaram, as irmãs que irão casar, as minhas filhas que Cristo irá voltar antes delas casarem. Senão Deus irá prover um marido temente a Deus para minhas filhas. Eu não estou interessado, irmãs, o quanto você é serva na igreja. O quanto você serve, o quanto você pode ser uma professora maravilhosa, o quanto você pode tocar um instrumento musical, que você consegue fazer maravilhas com poucas coisas. O que Deus quer saber, e eu quero saber, é como você trata o seu marido. Como você trata o seu marido em casa. Você pode fazer tudo na igreja, mas desacata o seu marido, desrespeita ele, fala mal dele, junta com as irmãs: meu marido não presta, meu marido... e tantas outras coisas que não vale a pena nem a gente discorrer. Isso não é ser espiritual. Não é cheia do Espírito. O que Deus está falando, olha, o que é uma mulher cheia do Espírito? É uma mulher que tem submissão ao seu marido, que se coloca debaixo do marido. O motivo da submissão da mulher ao marido está aqui no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. A mulher é espiritual quando ela se coloca debaixo da seu cabeça. Cristo é o cabeça, como um líder da igreja, e Salvador, como um preservador, alguém que salva do perigo, que protege. Então a mulher que se coloca debaixo dessa proteção se permite, pela graça de Deus, confiando na sujeição que Deus colocou a esta mulher casada ou que irá se casar. Então, segundo o versículo 24, a mulher deve ser em tudo sujeita ao seu marido. E Paulo aperta o cerco aqui no versículo 24. Ele diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo
sujeitas a seus maridos. Então é forte aqui, né? Mulheres, sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E não é de qualquer forma, não. Do mesmo modo que a igreja está sujeita a Cristo. Está sujeita. E não é aquilo que você quer sujeitar, não. Não é aquilo que você quer escolher, mas é em tudo. Em tudo, sede sujeitas. Ao mesmo tempo que ele fala o modo qual as mulheres devem sujeitar, também ele dá um limite aqui também. Ele fala que a mulher deve ser sujeita a seu marido como a igreja a Cristo. Então esse é o limite, porque vai haver maridos incrédulos ou até mesmo crentes que vão pedir coisas pecaminosas às mulheres, para elas fazerem coisas que são pecados. Mas o limite é esse. Você deve ser sujeito a seu marido, no limite que a igreja é sujeita a Cristo. E Cristo não iria pedir alguma coisa pecaminosa para a igreja. Então você deve ser submissa a seu marido, mas temendo sempre a Cristo Jesus em primeiro lugar. Daí nós vamos ver que você, mulher, é cheia do Espírito Santo. Quando você teme a Deus e se submete ao seu marido, está debaixo da proteção do seu marido, está acatando ao seu marido, que é o protetor, que é aquele que Deus colocou para proteger e guiar a sua vida. É claro que há dificuldade. Se eu sou casada com um marido incrédulo, muitas vezes o marido incrédulo pede da mulher coisas que não são pecados, coisas que a Bíblia mesmo ensina, e algumas vezes pede coisas que são pecaminosas. Então você vai ter essa direção e Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai cuidar da sua vida. Mas o que mostra que você realmente é cheia do Espírito Santo não é o que você realmente faz na igreja. Muitas vezes isso vai ser um bom resultado de um bom padrão que você tem no lar. Tito fala para que as mulheres mais velhas sejam mestras, sejam mulheres mestras do bem, que possam ensinar as mais novas a cuidarem dos seus maridos, a cuidarem dos seus filhos. Então seja assim. Agora vem a partir do versículo 25, que ele começa: vós, marido, amai vossas mulheres. Eu estava falando das mulheres aqui, alguns irmãos estavam ali, amém, vi alguns sorrisos aí entre os irmãos. Mas algo que eu achei interessante aqui é que quando Jesus vai falar, aliás, quando Paulo vai falar acerca da sujeição da mulher, ele fala o versículo 22, 23 e 24, 3 versículos. Mas quando vai falar da tarefa, da sujeição do homem, ele fala o versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. São 3 versículos falando para a mulher e 8 versículos falando para homens. Aí já quer dizer alguma coisa, né? Será que os homens dão mais trabalhos? É tudo pecador, né? Todo mundo tem dificuldade para cumprir o seu papel. São 55 palavras para mulheres e 133 palavras para o homem. Quero que vocês entendam que a sujeição no casamento ela é mútua. Ela é mútua. A mulher se sujeita ao marido acatando, seguindo sua liderança, respeitando, sendo governada por ele. O homem se sujeita à sua esposa, amando-a como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja, irmãos, sacrificialmente. Ele se sacrificou pela igreja. Ele levou uma morte condenatória, uma morte vergonhosa, uma morte na cruz para que a igreja fosse salva por ele amar a sua igreja. Também Cristo amou a igreja incondicionalmente. Isso significa que não tínhamos feito nada para merecer, mas Cristo nos amou da mesma forma. Não havia nada que a gente pudesse fazer ou tenha feito para que justificasse a morte de Cristo. E tem muitos homens que não amam aquela mulher, que ela não merece. Mas o seu amor tem que ser tal qual o de Cristo foi para a igreja. A igreja não merece o amor de Cristo. Ele nos ama, porque Ele é amor. E nós devemos amar a nossa esposa da mesma forma. Cristo amou a igreja também com 2 objetivos. Versículo 26, para que a santificasse. E o versículo 27, para que a apresentasse a si mesmo, para apresentá-la a si mesmo, sem mácula. Assim que o marido deve amar a sua mulher, com objetividade,
cuidando, santificando-a, separando-a, protegendo-a, sacrificialmente e incondicionalmente. E eu faço a mesma coisa aqui. Eu não quero saber, irmão, o quanto você é espiritual, o quanto você é ativo na igreja. Se você prega, se você ocupa algum cargo, se você é diácono, toca instrumento, se você já ressuscitou algum morto. Não importa. Eu quero saber se você é espiritual, se você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Aí eu posso dizer que você está cheio do Espírito. Aí eu digo que você tem um grande valor para a sociedade cristã. E eu digo para os irmãos, olha, não se admire com um diploma ou com a eloquência de um homem, mas admire ele na sua simplicidade em cuidar da sua esposa e amar a sua esposa. Se é um homem que cuida, que zela, que protege a sua esposa, queira ele para ser um dos líderes da igreja, para ser um diácono, para ser um homem que vai estar à frente, para te ajudar na dificuldade, para ser o seu pastor. Porque é isso que Deus requer da liderança. Ele vai dizer lá na carta de Tito, cartas ao Timóteo, que o homem que é marido de uma só mulher, que cuida bem da sua própria casa, são essas coisas que Deus valoriza. Não é se você sabe pregar bem, se você sabe tocar um instrumento, mas que vai mostrar que você é um homem espiritual, cheio do Espírito Santo. É como você cuida da sua casa. Tem homens que são muito ativos na igreja. São, de certa forma, até bem produtivos, mas são brutos com suas mulheres. Esse homem não impressiona a Deus e não deve te impressionar. Não deve ter vez, não deve estar à frente da igreja. Com isso dá até para fechar um ciclo aqui, não é verdade? É fácil se submeter a quem o ama. É fácil para a mulher se submeter a um marido que ama, que protege, que cuida dos seus interesses. E da mesma forma, é fácil amar a quem se submete, a quem se respeita, a quem se coloca debaixo da sua proteção. E aí reina o Espírito nesse casamento, quando os papéis estão bem definidos e desempenhados, tanto pelo marido quanto pela esposa. E no versículo 33, Paulo fecha essa sujeição mútua dizendo: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Tá bom? Não acho que eu pulei alguns versículos, teremos a oportunidade de estudá-los, se Deus assim permitir, no domingo à noite. Mas continuando, irmãos, do versículos 1 a 4 do capítulo 6, Paulo continua com a mesma temática, com o mesmo argumento de sujeição, dada no versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros. A mulher se submetendo ao seu marido, o marido amando a sua mulher. Mas agora os filhos se sujeitem, obedecendo aos vossos pais. De que maneira o jovem, o filho, cumpre esse mandamento de sujeição mútua? Cumpre em casa, onde Deus o colocou autoridade sobre a sua vida. Versículo 1 do capítulo 6 diz: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Uma observação, irmãos, a palavra paz aqui no original, e vai ser importante até porque lá na frente ele vai falar paz de novo. Na corrigida ele fala honra teu pai e a tua mãe. Então está bem claro aqui, não é? Honra teu pai e a tua mãe. Na atualizada vai usar honra teus pais, salvo me engano. Mas a ideia aqui é que o filho deve honrar tanto o pai como a mãe. Não é uma escolha, não é uma alternatividade, ou eu honro um ou honro o outro. Deve honrar os dois. Daí eu pergunto para você também, jovem, filho, como é que você trata os seus pais? Como você tem tratado eles? Você os honra? Você obedece a eles? Você segue os seus conselhos? Porque é a mesma coisa, irmão, você pode assumir liderança aqui na mocidade, você pode fazer coisas extraordinárias na igreja, mas o que vai mostrar que você é um homem, uma jovem,
Um jovem espiritual, cheio do Espírito Santo, é quando você se submete à sujeição aos seus pais. Quando você acata, quando você obedece àquela autoridade que Deus colocou sobre você. Pois é isso que impressiona diante de Deus. É isso que vai mostrar que você está cheio do Espírito Santo. Obedeça-os no Senhor, como parte da sua devoção a Jesus Cristo. Tanto essa palavra no Senhor, tanto a mulher que deve ser sujeita ao marido, como os filhos devem ser sujeitos aos pais no Senhor. Isso aqui é como se fizesse parte da sua religião, da sua piedade a Deus. Eu estou obedecendo ao meu marido, eu estou obedecendo aos meus pais, estou me sujeitando ao meu marido e obedecendo aos meus pais, porque eu creio que isso é o melhor para a minha vida, porque Deus diz que é. Eu não estou fazendo isso porque a igreja está mandando, porque o pastor falou, ou porque é o costume, mas eu estou fazendo isso porque faz parte da minha fé que eu tenho em Jesus Cristo, de me sujeitar uns aos outros, de cumprir o meu papel, de me colocar na ordem de Deus. Por isso, jovens, obedeçam aos vossos pais, porque isso é justo. É justo, irmão, é justo. Talvez não é esse argumento justo aqui. É até um argumento lógico, não necessariamente religioso, porque os seus pais colocaram você no mundo, eles criaram você, eles cuidaram da sua saúde, eles ficaram noites acordadas quando você estava doente, eles cuidam da sua educação, das suas necessidades, eles sofrem por você. É justo que você os honre, é justo que você os obedeça. É claro, é óbvio isso. E também um segundo argumento aqui no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, irmãos, porque é o primeiro mandamento com promessa, né? Nós temos vários mandamentos, ele está falando dos mandamentos lá em Êxodo 20, que aparece primeiramente lá. E dos mandamentos, o quinto, ele vem incluído e incutido nele uma promessa, que os seus dias se alonguem durante toda a vida. E Deus abençoa mesmo. Filhos obedientes, Deus abençoa. Deus abençoa. E Deus ceifa as vidas de jovens. Muitos jovens morrem por causa da sua desobediência, da sua incredulidade ao que a palavra de Deus diz. Não um amigo próximo, mas um conhecido, perdeu sua vida simplesmente porque não levou em consideração a instrução do seu pai e da sua mãe. Eles disseram, não saia, fica em casa. E ele resolveu sair a si mesmo. Sofreu um acidente de moto e faleceu. Muitos jovens têm perdido e Deus tem ceifado as suas vidas de forma prática por conta da sua desobediência. Mas assim como os filhos devem estar em sujeição aos pais, o versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Também os pais devem se sujeitar aos filhos. E como os pais se sujeitam aos filhos? Criando os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Filhos são uma bênção, irmãos. Filhos é a herança do Senhor. E nós devemos dar esse exato valor à vida dos nossos filhos. E de que maneira os pais cumprem o mandamento de se sujeitar aos seus filhos? Primeiramente, não provocando a ira dos seus filhos. Filhos têm que ser respeitados também. Não é simplesmente porque ele é seu filho que você não deve ter um tratamento respeitoso para com ele. Como você pode provocar a ira na vida do seu filho? Primeiramente, quando você dá mau exemplo. Quando você dá mau exemplo à vida do seu filho. Como um pai com um cigarro na mão, exigindo do filho de forma arrogante que o filho não fume. É impossível. Como um pai que não é temente a Deus, exigindo que o filho o tema. Como um pai que não respeita o pastor, exigindo que o filho o respeite.
Porque se o pai não está ensinando, não está respeitando autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, como ele espera que seu filho também respeite a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele? Quando exigimos dele aquilo que não fazemos, levamos nossos filhos à ira. E uma frase muito boa e conhecida é que a ordem constrange, mas o exemplo convence. Quer convencer seu filho? Dê exemplo para ele, acompanhada com ordem. Cabe a você conduzir a vida do seu filho, como nós estudamos ontem. Cabe você tirar aquelas arestas, aqueles defeitos da flecha. Cabe você tensionar o seu filho e direcioná-lo na disciplina do Senhor. Então também levamos nossos filhos à ira quando somos omissos em corrigir os nossos filhos. Tem muitos pais que são coniventes com os erros dos filhos e não os corrigem. E vai colocando desculpa segundo a faixa etária. Não, é criança. É assim mesmo. E o filho vai dominando, vai reinando dentro de casa, como se fosse a autoridade maior dentro de casa. E o filho vai crescendo. E quando cresce, ele já não tem mais aquela correção e já não se subordina aos pais. E chega na adolescência. Não é a adolescência. É jovem, tem pai que fala isso, né? Completou 18 anos, agora é por conta, né? Está morando em casa, mas agora, não, com 18 anos ele toma as decisões dele. Não, irmãos, isso não é bíblico. Né? A gente ouve muito conselhos aí, né? Deixa, se proibir é pior. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, irmãos. É nossa responsabilidade como pais educar os nossos filhos e sermos omissos, pecarmos, levarmos os nossos filhos à ira. E o que vai impressionar Deus, como alguém cheio do Espírito, é como você cria os seus filhos. E aí o versículo 4, a gente já está encerrando, diz assim: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí você encontra a palavra pais. Pais no plural. O que é pais no plural? É pai e mãe ou dois pais? No português, se for dois pais, como é que você vai chamar? E se for pai e mãe, como é que você vai chamar? A gente tem essa dificuldade no português, né? É pais de qualquer jeito, né? Mas é bem interessante que a corrigida faz isso. Ele fala pai e mãe na primeira vez porque é pai e mãe. Mas quando fala aqui pais, e no plural, é todos os pais. Todos os pais. É pais homens. Homens. Pais Coca-Cola, né? Como a gente tem desde o acampamento seguido esses conselhos. São pais mesmos. E aí você observa o que está exigindo dos pais aqui. Pais, não leve vossos filhos à ira, mas admoestai-os, né? Mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. É sua responsabilidade criar os seus filhos. Mas não está sendo, irmãos. Não está sendo. O pai é omisso. Ele desaparece, ele não abre uma Bíblia para o seu filho. Ele não chama o seu filho para aconselhar. Ele empurra tudo para mulheres resolver o que ele deveria resolver. Aí chega dentro de casa, o pai desaparece, né? Não tem pai. Aí vai para a escola, vai lá ser ensinada, é uma professora, é uma mulher. Daí ele cresce, vai para a faculdade, é doutoras. Aí vai para o trabalho, é uma chefa. Dizer chefa? Nem sei. É uma chefe mulher. Aí vai casar e ainda arruma uma pastora para fazer o casamento. Aí pronto. Né? Tudo é mulher. Aí onde está um ideal de masculinidade para aquele menino? E às vezes o menino é afeminado. Aí por que esse menino é assim? Onde é que você estava, pai? No crescimento desta criança. Porque é sua responsabilidade. Não tem os filhos, lhe falta modelo masculino.
Lhe falta modelo masculino, e é responsabilidade do homem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, com a ajuda da querida esposa, com a ajuda adequada, dirigida, a esposa dirigida pelo marido também em educar seus filhos. E a esposa, irmãos, tem que entender isso, pois às vezes ela toma a liderança do marido em casa. Às vezes o marido não é líder em casa porque a esposa não deixa. E eu já vi uma história que o marido só é líder em casa se a esposa deixar. Essa história eu não verifiquei de onde ela saiu, me disseram que é real, parece que do pastor Mark Lloyd Jones. Ele foi fazer uma visita a uma família e chegou lá, na casa o homem estava lá meio passivo, né? Ele estava lá sentado, e a mulher muito ativa, muito alegre, muito contente, conversando e tal. Só que a mulher ela era delicada, ela tinha essa ideia da submissão ao marido, mas tudo que ela fazia, ela tomava o cuidado de ter a aprovação do marido. Não é, meu amor? É isso mesmo, é isso aí. E fazia outra coisa, não é, meu amor? É minha esposa, é isso mesmo. E sempre tinha esse cuidado, né? O pastor achou interessante aquilo, né? Acabou a visita, irmãzinha, vem cá. Ele e sua esposa, né? Irmã, achei muito interessante aqui a nossa visita. Eu queria perguntar uma coisa para a irmã. Quem é que manda aqui na sua casa? Ô, pastor, é o meu marido. É mesmo? E quem decidiu isso? Eu. Deixe seu marido ser o líder da sua casa, irmã. Deixe. Chame ele para a liderança. A minha esposa às vezes me cobra. Fala, amor, cadê o devocional da nossa família? Ela me chama mesmo. Se eu falhar 2, 3 dias ali, se eu fizer alguma coisa errada, ela me cobra. Ela deixa eu ser líder, viu? Minha esposa tem deixado eu liderar a minha casa. Então, irmãs, deixe seu marido liderar. É claro que tem homens que são omissos mesmo e merecem até um puxão de orelha. Mas, no geral, se a mulher não deixar, o marido não vai ter liderança na sua casa. Então, permita. Então, irmãos, qual é a relação de ser cheio do Espírito Santo com a família? Toda. Quando ele fala no versículo 18... Você pode voltar para lá. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala como você pode encher do Espírito falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala que você pode se encher do Espírito dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você é cheio do Espírito Santo quando você se sujeita uns aos outros. E como Deus quer que você se sujeite uns aos outros? A esposa sendo submissa ao seu marido. O marido amando a sua esposa. Os filhos obedecendo aos vossos pais. E os pais criando os filhos os pais criando os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E o contrário é verdadeiro. Você só vai ser cheio do Espírito se você se sujeitar, se você se colocar na ordem que Deus colocou dentro da sua família. Sem ser cheio do Espírito você não consegue. Sem pedir a ajuda de Deus, sem submeter à vontade de Deus, você não consegue. Você só vai conseguir ter uma família forte se você estiver debaixo da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, faça essa pergunta a si mesmo, você que é pai, mãe, filho, esposa. Eu tenho me colocado debaixo da ordem de Deus, da ordem que Deus colocou sobre a minha vida. Eu tenho andado cheio do Espírito Santo. Eu tenho servido aqui na igreja, eu sei. Eu tenho dado minha vida a querer fazer a vontade de Deus na igreja. Eu tenho me dedicado a aprender um instrumento musical, eu tenho me dedicado a ser um professor, eu tenho me dedicado a estar em todos os cultos. Mas Deus, eu tenho sido cheio do Espírito, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho,
um bom pai, uma boa mãe. Porque é isso que Deus valoriza, irmãos. Não adianta nada, nada. É inútil, é vão você fazer todas estas coisas, mas você tem uma família quebrada por ter falta de espiritualidade na sua vida. Então que Deus abençoe sua vida. Deus enche o seu coração do Espírito Santo. Que você tome uma decisão esta noite, renovando os seus votos, para que a partir de agora, você, cheio do Espírito Santo de Deus, ocupe sua verdadeira posição, se sujeitando àquilo que Deus colocou para você. É em nome de Jesus Cristo que eu peço isso. Amém.